Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inspiração Datum no Datumcast, série onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Mônica Moura, sou gerente de marketing aqui na Datum e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje apresentando nesse meu primeiro podcast, espero que o primeiro de muitos, e vai ser um primeiro muito especial, que a gente tem um convidado muito especial. E estou aqui com o meu colega Felipe Lindemeyer. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, eu também estou bem. A expectativa está alta com o nosso convidado e também feliz com o elo, com as coincidências, né, que nos conectam aqui também, que a gente também vai falar um pouco mais para frente. Mas então, a gente vai começar. Quem será nosso convidado de hoje? Bom, Felipe, você sabia que o nosso convidado de hoje já quis ser preparador físico de times de alta performance? Mas aí ele se apaixonou pela TI, virou líder, virou vida de escritório. Mas mesmo assim, dá para dizer, né, que mesmo em outro segmento, ele segue buscando a alta performance. Agora nos times, nos processos e na própria liderança. Mas essa paixão inesperada pela programação é só uma das grandes e várias reviravoltas que ele teve na vida dele. Também teve cadeira de gestão assumida muito cedo, mudanças de cargo de empresa e um afastamento inesperado que trouxe uma nova perspectiva. A mais recente foi estruturar como superintendente de TI na Crefaz uma área de tecnologia do zero. E o mais legal, sempre respeitando a cultura e desenvolvendo as pessoas que já estavam ali. Posso dizer, então, que a nossa conversa hoje será sobre escolhas. As escolhas difíceis, as conscientes e até aquelas que a gente olha para trás e entendem que elas só fazem sentido olhando para trás. Marcel Guinter, seja muito bem-vindo à Inspiração Datum! Obrigado pelo convite. Pô, ficou bonito, viu? Ficou bonito. Mas também com esse currículo, com toda essa história inspiradora, não tem como não ficar bonito, né? Muito obrigado pelo convite. Que bom que tô revendo vocês. Hoje, assim, fica até mais divertido. A gente fica muito feliz de te receber. Vamos lá. Como a Mônica comentou, né? Tua carreira lá no início poderia ter tomado um caminho bem diferente, vinculado ao esporte, enfim. Nos conta pra gente começar como é que foi isso e o que te levou, na verdade, pra TI, né? O que te chamou a atenção e te levou pra TI ao invés do esporte? O esporte sempre teve na minha vida, desde pequeno, assim. Né? Família, pai, vô... Todo mundo sempre foi do esporte. E até os meus 18 eu nunca pensei em trabalhar em outra coisa a não ser esporte. Sabia que eu já não ia ser mais atleta. Isso eu já sabia. Gostava, mas já estava nítido que eu não ia ser mais atleta. Foi aí que realmente fui pro mundo real. Fui trabalhar, como todo mundo. E tive um choque com relação a trabalho, como que era. Né? E continuava ali no esporte. Até um dia que eu resolvi fazer o famoso, nem sei se ainda tem, como era naquela época, mas o técnico informática, não sei se tu chegou a fazer, até um técnico informática, mas o meu objetivo era formatar a máquina e pagar minha faculdade de educação física. Sempre foi esse o meu objetivo. Só que eu cheguei de uma forma super inesperada no técnico e eu descobri um cara que talvez alguns vão lembrar, que é o Pascal. E eu comecei a programar e aquilo se tornou um jogo para mim, se tornou algo muito divertido, assim. E eu não sabia que eu tinha perfil, que eu entendia, mas ali foi a minha virada de chave. Ali eu realmente entendi que o esporte é uma coisa que eu sempre vou gostar, mas vida profissional para mim era tecnologia, era programação. Uhum. Nossa, que legal. E na tecnologia, mesmo na programação, tu foi alçado, assim, digamos, muito cedo a esse mercado e tu assumiu posições de gestão muito cedo, muito novo. Conta pra gente um pouquinho como foi esse desafio, como foi esse momento. A gente vai vivendo. Eu acho que essa é a verdade, né? A gente não se prepara. Minha primeira posição de gestão, se não me engano, eu tinha uns 22 anos. Era uma empresa pequena, né? E com certeza eu não me preparei, eu só vivi e comecei a entender, e um belo dia entendi que eu estava fazendo gestão e que eu precisava parar de olhar programação, que era algo ainda muito recente para mim,
e começar a olhar para pessoas, entender como falava com pessoas, como fazia liderança com pessoas, a entender metodologias para trabalhar com pessoas, né? Ter que fazer demissão, admissão, que é muito difícil, porque É difícil, né? né, até ontem eu tava aprendendo a programar, e aí um belo dia eu tenho que contratar. Como que eu contrato, né? Então acho que esse foi o maior desafio, mas eu também entendo que foi uma fase que eu deixei realmente, eu tava vivendo, e as coisas estavam acontecendo, tava natural, sabe? Então tive que ir nessa linha, mas aí depois tive que também entender que eu não tava preparado, né? Sim, pegando até esse gancho, alguns É. spoilers foram dados. A gente se conhece, a Mônica também, por coincidência, trabalhou no Agibank na época. E eu me lembro que tu passou dentro do próprio Agibank por várias cadeiras, né? E Sim. até mudou de lado, né? Enfim, foi internalizado pelo Agibank, passou por várias cadeiras. Como foi te reencontrar com a gestão, né? Porque tu entra desenvolvedor e aí tu te reencontra, né? Onde no emprego anterior, precedente, tu ocupava essa cadeira. Como é que foi te reencontrar com a gestão, né? Aí dentro do Agibank? Eu tenho essa fase nessa empresa, e aí quando eu termino assim, eu quero realmente evoluir como profissional, eu quero ir para um novo desafio. E aí isso é interessante, né? Eu fui para o mercado buscando posições de gestão. Uhum. E aí eu comecei a entender que a vida real não era aquela que eu estava tendo. Era uma vida muito diferente, porque eu estava buscando lugares muito maiores, né? Então, primeiro tem aquele momento de queda, Sim. Uhum. né? Cair na Que começa realidade. de cair na realidade que dói, Claro. dói sempre. E aí eu comecei a entender e teve uma oportunidade de um amigo que ele também tinha saído dessa empresa e ele estava, né, no Agibank, né? Nessa época ainda Agiplan. Agiplan. E ele me convidou para ir, só que como um técnico. Só que ali eu já tinha feito aquela virada de chave, né? E jovem eu ficava imaginando, não, ou eu sou programador, ou agora eu sou gestor. Quando eu sou gestor eu já não programo, Uhum. tinha aquela coisa. E aí eu aceito voltar como programador mesmo. Foi um desafio para mim no começo, antes até de reencontrar a gestão. Foi difícil para mim voltar a programar. Uhum. Porque eu já estava naquele ritmo dinâmico de gestão. E aí eu tinha tarefas, Uhum. né? E aí eu comecei a voltar, fui entendendo um novo cenário, um desafio muito grande, porque o mercado financeiro é muito diferente, né? Culturas diferentes, o ritmo totalmente diferente. E ali eu comecei a entender, a me tornar de novo uma liderança técnica. Voltei a gostar muito, porque eu entendo até que nesse período do AGE eu voltei a gostar muito de programar, Uhum. né? E aí eu entendo hoje que eu saí muito cedo, que eu não deveria ter feito aquele período de gestão. Acho que aquilo aconteceu, mas se fosse pensado, eu queria ter trilhado muito mais a carreira técnica, porque era satisfatório. E ali a gente começa a desenvolver, começa a trilhar todo um caminho junto com a AGE, e aí teve um gestor na época, quando o AGE já estava se tornando um banco, que eu realmente fui entrar nesse time novo, que era de aplicativo, internet banking. E aí ele me falou um dia assim, você tá indo num caminho muito bom, só que você precisa escolher, ou você vai ser um arquiteto, Uhum. vai ser uma grande liderança técnica na empresa, ou você vai ser um gestor. Eu só vou comentar que eu acho que você vai ser um bom gestor. Mas de novo na tua vida esse momento de decisão, né? E aí esse momento de decisão, sabe? E na época eu escolhi, né? Porque era uma crença minha que eu achava que eu era um bom técnico, Uhum. mas tinha técnicos muito melhores que eu. E na verdade eu sempre achei que a minha estratégia era a comunicação. No meio daquele grupo, a forma de me comunicar, como que eu conduzia com o pessoal, né? E quando eu olhava para alguns técnicos que realmente eram os arquitetos da empresa, eu achava que eu precisava evoluir. Uhum. E a partir dali eu falei, bom, vou pegar esse caminho, essa pessoa é um grande líder, então vou acreditar nela, porque qualquer coisa eu volto, né? E eu sabia que eu podia voltar, né? Eu já tinha uma vez feito esse caminho e depois tinha voltado. Então acho que isso também me deu tranquilidade na época, assim, de tomar essa decisão,
Mas quando eu respondendo a questão de como que é voltar à gestão, teve esse período de tomar a escolha, mas em uma empresa assim onde a alta performance ela começa a ser muito grande, é um baque. Sim. É um baque, porque uma coisa é você ser um líder técnico ou um líder ali pelo exemplo com o time, pela comunicação. Outra coisa é você começar a olhar para a liderança como gestão. E aí a empresa crescendo, os teus deveres, isso foi o momento que eu mais fui buscar conhecimento. Né? Porque, de novo, no mundo de tecnologia, eu aprendi um mundo técnico, né? Claro. A gente nunca aprende um mundo de gestão, né? E ali eu comecei a minha corrida dentro do Age para entender como que ia ser esse mercado agora como gestor, porque era uma virada de chave bem importante. E tu se encontrou, assim, fazendo gestão? Me encontrei, mas eu adoro programar ainda. Muito bom. Na veia, né? Tá Não na adianta. veia. Programar para mim é um estilo de vida, sabe? Eu acho que as pessoas têm essa questão da programação como trabalho, né? Às vezes as pessoas me procuram, eu quero ser um programador, mas ela não tem Sim, a essência. ela Sim. não gosta, Sim, sim. né? Eu acho que para mim assim, eu sou um exemplo. No começo foi difícil até, porque eu dizia, eu não tenho, eu sou o cara do esporte. Sim. O que eu tô fazendo aqui com a galera da programação? E aí depois eu começo a ver que não tem isso, é muito desejo, mas é você gostar dos desafios. E programar, eu me lembro isso na faculdade, a gente falava. Antes de entrar na faculdade, você joga. É videogame, é computador. Uhum. Quando começou a entrar na faculdade, é programação. Claro. Era o jogo. Né? E eu carrego isso até hoje pra mim, sabe? Eu continuo sendo aquele cara mais modelo maker, né? Dentro de casa, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um aplicativo ou eu posso fazer. Eu posso fazer ele pra eu aprender, pra eu entender. Então, eu nunca larguei, sabe? Nunca larguei, porque eu gosto muito. Porque tá na tua essência mesmo. E acho que é uma coisa super importante, assim, ao longo também da carreira eu comecei a entender que existem diferentes tipos de times e muitos times é importante ter um gestor que ele não tá só fazendo gestão de pessoas ou fazendo a estratégia, mas ele tá vivenciando, ele entende o que aquele técnico tá falando, Sim, sabe? ele tá vivendo junto, entendendo as dores do dia a dia, ele né? tá entendendo, ele não é uma pessoa superficial, e eu acho isso muito importante, assim. Então eu continuo brincando jogando, né, brincando ali no meu tempo em casa, né, e eu acho que isso agrega bastante. E como é importante a gente fazer uma coisa que nos faz feliz e que a gente é leve fazendo isso, né, porque faz parte da nossa vida, do nosso dia, e como isso agrega muito para quem tá perto da gente também, né. Uhum. Mas enfim, falando agora de desafios, de momentos complicados, acho que pensando na forma linear, assim, isso que aconteceu, em 2021, pegou Covid, né? Foi um momento complicado, quase 90 dias de Covid, 30 dias de UTI, né? Imagino que foi um momento bem complicado, um momento de repensar muita coisa na vida. O que mudou depois disso? O que mudou no Marcel, enxergar a vida, em trabalho? O que mudou em ti nesse momento? Muita coisa. Eu ia dizer tudo, só que eu acho que tudo é muito, né? E acho que muita coisa mudou. É engraçado porque quando eu tive foi talvez um dos melhores momentos, assim, naquela fase da vida, tanto pessoal, profissional, tava super bem. Ia nascer minha filha, né? E aí vem essa situação que pegou muito forte na minha família. E a gente passou, entendeu, e quando eu começo ainda no hospital, eu começo a repensar um pouco sobre a minha vida, sobre tudo como eu tinha conduzido, e realmente foi um período que eu entendi que um ciclo tinha, tipo, aquele Marcel foi até aqui, agora a gente precisa ter um Marcel novo, né, porque eu preciso buscar coisas novas, preciso entender tudo que eu fiz e que nesse período, né, foi bom até aqui, mas será que isso também não contribuiu para essa passagem?
né? Porque nesse momento a gente fica pensando em tudo que Sim. é coisa, Claro. né? A gente começa a refletir muito e, enfim, assim, eu acho que foi um momento de muita mudança, inclusive até para olhar mais para mim, né? Que a gente se perde muito, né? Acho que a gente sai do automático quando acontece uma situação Uhum. assim, né? Exato, e a gente tem principalmente quem tá na gestão, quem tá buscando, tá em empresas que realmente cobram, mas estão com um time muito bom, Uhum. todo mundo tem um ritmo, mesmo que no automático, sempre de muita evolução, muita evolução, muita evolução. Mas chega um momento, às vezes, que cada um tem a sua bateria, Claro. né? E aí eu considerei que a minha bateria foi aquele momento. Talvez não tenha nenhuma relação, mas para mim, assim, foi o momento em que eu dei o stop e falei, não, eu preciso construir agora uma bateria nova. E me ajudou muito porque eu comecei a olhar mais para mim. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, de olhar para mim, olhar para as coisas que importavam para mim, porque a gente dá outro valor, né? Ainda mais chegando uma filha, né? Ao mesmo Ainda mais tempo. chegando Com uma certeza. filha, foi um momento, assim, ímpar para mim, tanto que eu considero que tomei muitas decisões antes, mas eu começo a tomar várias outras decisões na vida profissional, na vida pessoal, muito em função desse momento. Né, de quando tem a dúvida, será que eu vou fazer ou será que eu não vou fazer, eu lembro disso. Sabe, eu olho para trás e digo, ó, talvez nesse período aí eu não teria mais um segundo para escolher. Então, se o coração tá dizendo que é para ir por aqui, possivelmente a razão vai concordar. Vai acatar. É. Legal, legal. Eu queria pegar um gancho ainda de Agibank, Agiplan, Hype Flame, iniciativa na qual tu também atuava, e eu me lembro, na época. Tu recebeu, na época, uma proposta para voltar a ocupar uma cadeira que anteriormente tu já ocupava, mas escolheu ocupar outras cadeiras, seguir outras também, outros caminhos. Fala um pouquinho sobre isso. Tu já tinha me falado, a gente já trocou essa ideia, mas fala que eu acho que é legal compartilhar esse momento também na tua vida. Nesse período, né, eu tava realmente buscando coisas novas, porque eu tenho esse perfil também de ter um objetivo, de querer ter o foco, né? Uhum. Qual é o foco? Eu gosto do longo prazo, mas me ajuda muito na vida pessoal, assim, curto prazo. Sim. Colocar objetivos. Quick wins. Porque aí eu tô sempre enxergando evolução. Uhum. E aí, nesse período, eu sempre quis ser um gestor da tecnologia, né? E aí eu já entendi que eu tinha trilhado um caminho dentro da engenharia de software. É onde eu volto e aí eu começo a discutir com os líderes o meu interesse de buscar outras áreas complementares. Porque eu não queria mais, né, ser só o cara da engenharia que entendia de programação, de software. Eu queria conhecer o outro lado, eu queria ser mais estratégico. E aí tem essa oportunidade, eu acabo trabalhando uns 11 meses ali com o time da Hype, com foco em produto, né? Foi algo que me ajudou muito, que foi o meu primeiro desafio em que eu saio daqueles grandes times, me sinto quase que em uma startup, mesmo dentro de uma empresa, né? E começo a olhar para o lado mais estratégico, né? Porque muitas vezes a gente é gestor, mas a gente tá ali conduzindo projetos e novos projetos, mas você não está sendo estratégico. Você está fazendo ações de outras pessoas que estão sendo estratégicas dentro da empresa. Uhum. E aí, nesse momento, a gente tinha como desafio buscar produtos ou internos ou para clientes externos, né? E fazer esse processo de P&D, começar a conviver com pessoas da área de negócio, marketing, design, UX e também os engenheiros, foi uma coisa assim que começou a abrir os meus horizontes. Então acho que combina com tudo, sabe? Com certeza. Pega aquele lado ruim de tudo que aconteceu meses atrás, mas aí tu já começa a ter um movimento diferente, buscando um pouco mais de estratégia, sabe? Sim, já começa a construção de um novo ciclo, né? Um novo ciclo. E pensando nesse novo ciclo, acabou o ciclo Age e entrou o ciclo Portocred. Aonde já fiquei sabendo, Felipe, que teve um grande desafio na Portocred. Marcel, conta pra gente, mais um desafio na tua carreira. Que desafio foi esse? Eu vou pro time da Portocred. Foi um desafio incrível,
porque mudou radicalmente, assim, o modelo de gestão. E aí, isso também é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, de trocar de lugar e estrutura para conseguir conhecer e entender como eu vou me comportar em situações diferentes. E lá era muito diferente do Age. Muito diferente. E já tinham ido 8 anos de Age, né? Então, a gente tá modelado Claro. para aquilo, né? Para aquele jeito de trabalhar. E aí eu tenho um ano e meio de trabalho dentro da Porto, com um desafio muito bacana, mas num viés não tanto de aceleração para crescimento, mas sim de estruturação, de governança, né? De encontrar espaços de eficiência dentro da empresa, né? E aí eu tenho no final um desafio que é o processo junto com o Banco Central de liquidação, que óbvio que não é agradável, né? Passei por algumas situações complexas, mas eu acho que o desafio também é transformar do limão uma limonada, né? Porque todas as empresas estão ali, podem passar sujeitas a essa situação, né? E eu me lembro também que no começo eu fui conversar com muitos colegas, amigos, e teve também um líder, um amigo que me disse assim, aproveita esse momento, entende esse momento, né? Talvez ele vai te trazer muitos ensinamentos. E eu acho que foi uma coisa assim, eu nem sei se até hoje eu falei isso pra ele, mas ele estava muito certo. Foi um período curto que eu trabalhei com o Banco Central, mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre financeiras, muito sobre banco, sobre como que é o funcionamento lá dentro do Bacen. Então, foi bem gratificante ao mesmo tempo dentro de uma situação muito complexa, óbvio, né? É uma situação muito complexa para todo mundo, né? Muitas coisas que a gente não quer. Né? Tanto que depois eu acabei saindo, porque eu entendi que não fazia mais sentido para mim. Mas profissionalmente, com certeza, foi... Um desafio marcante, sim. E foi o maior desafio, com certeza. Com certeza. E se esse antigo gestor não sabia desse momento, dessa fala, ele vai te ouvir e ele vai saber que é para ele essa mensagem. Vai te mandar uma mensagem. Vamos cortar então para o teu momento atual, né? Crefaz, e que eu acho que é legal falar sobre essa jornada. Crefaz é uma empresa financeira de Maringá, do Paraná. Tu está completando 2 anos de empresa. Eu imagino quando tu entrou numa empresa menor, né? Em termos de tecnologia. Como está sendo essa jornada, né? Olhando para trás, olhando esses 2 anos, principalmente em termos de governança, processos, estruturação de times, enfim. Bom, meu processo para ir para Crefaz também são aquelas coisas que acontecem, são as escolhas, talvez. Hoje eu coloco desse jeito, né? E eu sou convidado a ir conhecer a empresa, né? Eu estava trabalhando com o Banco Central e quando eu chego lá eu me apaixonei pela empresa. Achei uma empresa incrível, né? Tinha uma energia muito positiva, não esperava o tamanho, né? Uma empresa que já dentro do seu ramo ela é grande, é pioneira dentro da parte de crédito pessoal e ela vem acelerando muito desde o período da pandemia. E o fato dela estar acelerando muito, com certeza, em tecnologia, é complexo de acompanhar, né? Então, eu vou para lá com o desafio de realmente conseguir colocar governança, processos, trazer as melhores tecnologias, né? Desenvolver os times, né? E até hoje eu brinco com eles lá que às vezes as pessoas falam assim, nossa, é difícil, é um time enxuto, não tem isso, não tem aquilo. Aí eu brinco com as pessoas assim, mas você nunca viu uma folha de papel em branco. A folha de papel em branco, ela é incrível. Ela é incrível. Mas é difícil pra caramba. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Porque uma coisa é você olhar, às vezes, para um desafio e falar assim, não, isso não tá legal. Outra coisa é você falar assim, nossa, que bacana, vamos começar a governança? Vamos. Da onde? Do zero. Vamos contratar, vamos criar o primeiro processo, vamos ensinar a empresa como que é o processo. Isso é muito gratificante, muito mesmo, assim. Nesses 2 anos, a empresa vem evoluindo bastante,
principalmente na área de negócio, explorando novos produtos, mas eu acredito também que o nosso time de tecnologia vem evoluindo bastante, a gente cresceu, né? A gente tem tecnologias novas hoje, a gente já tem tecnologia que big players estão utilizando, né? Tem profissionais muito bons lá trabalhando com a gente, então vem numa crescente muito bacana lá dentro da Crefaz. Legal. Agora, pensando um pouco, Marcel, sobre a parte de educador, né? Acho que tu comentou em algum momento que tu teve que se tornar um educador nesse processo como um todo, mas a gente sabe que um educador também aprende muita coisa, né? Divide com a gente um pouquinho, principais lições desse processo todo. Eu acho que a Crefaz é um dos melhores exemplos, assim, né? Porque se é uma folha de papel em branco e tu tem todo esse desafio, existem formas e formas de acelerar, né? Você pode acelerar com todos os profissionais, buscando profissionais, buscando muitas empresas, mas você também pode fazer esse trabalho dentro de casa, né? E a gente tá muito atrelado à cultura da empresa lá, a gente opta por fazer o misto, né? Então, a minha função, o meu dever é ir para lá levando conhecimento, levando know-how de outras empresas, e eles, pelo outro lado, têm um brilho nos olhos gigantesco. E aí você começar a fazer esse processo de educação, tem muitas coisas complexas, né? Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, que é o que a gente ensina em tudo que é processo de desenvolvimento, mas no dia a dia muitas vezes a gente não faz isso. Então você começa a ter que fazer muita autorreflexão, mas ao mesmo tempo a gente começa a aprender muito e começa a enxergar muito o outro lado das pessoas, porque muitas vezes a gente tem só a nossa verdade, né? E aí esse processo de educação eu vejo que é sempre essa troca, e é muito gratificante quando tu começa a enxergar nas pessoas, as pessoas te trazerem aquele feedback da evolução, do aprendizado, porque atrelando a tudo que a gente comentou antes, eu acho que no final o que a gente leva é isso, né? É esse legado de estar transformando pessoas, estar ensinando pessoas, né? A gente tem um processo, a gente acabou de fazer um processo agora de estagiários. E assim, realmente foi um processo de 1 mês, onde a gente ensinou, fez todo um processo de seleção, e a gente deu todo o treinamento para essas pessoas, e eles começaram essa semana a trabalhar com a gente. E é incrível tu olhar o brilho nos olhos que eles têm, né? E também o quão grato eles são daquilo que a gente está fazendo, né? E até dentro desse processo, principalmente com jovens, tem uma coisa que me pega muito, assim. Quando eu comecei a trabalhar com eles, e constantemente eu falo isso para as pessoas, a gente está sempre no automático, que nem você falou, né? A gente entra nesse modo automático. Mas quando eu olho pro Marcel que estava fazendo a faculdade, era aquele Marcel que tinha o brilho nos olhos, de querer fazer uma empresa, uma inovação. Naquela época era o Facebook, a inovação. Orkut Nossa, ainda, será? Não, Facebook. Ok, eu entreguei a idade agora, a minha, no caso. E é muito gratificante lembrar como que a gente era quando tinha 20, 21 anos. Então, talvez esse seja o maior aprendizado que tem quando tu vai fazer esse processo de educação. É também renovar tua bateria e falar, poxa, não, vamos sair do automático, vamos olhar para a evolução das pessoas. Porque, na verdade, isso é muito mais estratégico do que o teu automático, né? Porque tu tá desenvolvendo as pessoas. E aí voltou o Marcel, preparador de times de alta performance, né? A gente conecta lá no começo que a gente estava falando sobre isso, e é desenvolver times de alta performance, né? É isso aí. E aproveitando, né, fazendo o gancho, que eu acho que é legal falar do esporte e as analogias, né, que a gente tem com o esporte, com a vida, com o trabalho, enfim. E tu comentou no outro papo da meta de correr a meia maratona ou é a maratona? Meia maratona, desculpa, já tô botando a tua meta. Vamos dobrar a meta, literalmente. O que tu faz de analogias, de importância da corrida, né, hoje na tua vida? Como é que tu enxerga isso? Primeiro que eu acho que é natural a gente se desligar, né? Virei pai, aí é trabalho, principalmente a Crefaz, ela fica em Maringá, então eu tô constantemente no aeroporto.
E chegou um momento que eu olhei pra mim e falei, e vamos ser sinceros, esteticamente, eu olhei e falei, não tá legal, né? Não tá legal, não tô no caminho certo, né? E eu sou bem focado, assim, uso muito a questão de ou psicólogo, ou coach, mentor. Eu tô sempre trabalhando com alguém, né? Porque chega um período ali da profissão que eu não tenho, às vezes, com quem conversar. E aí eu acho muito importante parar um período, conversar com essas pessoas. E com o mentor que eu tô trabalhando hoje, a gente começou a olhar muito pro passado, a entender algumas coisas. E aí, quando chegou na virada de ano, que aí eu falei, bom, vou botar a minha meta do ano, né? E a meta do ano era sempre focada profissionalmente. Sim. E aí eu falei, não, esse ano eu vou fazer diferente. A minha meta do ano vai ser voltar a fazer atividade física. E eu falei, não vai dar certo. Não vou conseguir voltar pra academia, não vai entrar no meu ritmo. E aí eu falei assim, bom, vou tentar um negócio muito diferente. Pra mim, né? Tem um grupo que, né, é moda, Sim, todo mundo tá acostumado, aceita, tá tranquilo. Mas eu falei, não, vou tentar um negócio muito diferente pra mim, que eu não gosto de correr. Eu vou correr, né? E aí, no começo do ano, eu falei, vou correr e eu vou correr uma meia maratona até o final do ano. Vai ser minha meta. Só que eu não tava correndo nem 100 metros. Ousada essa meta, hein? E aí eu falei, não, vou correr essa meia maratona, vou fazer esse desafio pra mim. E comecei a correr. Quando eu cheguei naqueles 3 quilômetros, eu falei, ó, não parei. Tá, agora eu vou pro meu desafio, né? Que aí aquele lado que eu tava até, talvez, trazendo o Marcel, o adolescente. Eu falei, eu vou começar a falar pra todo mundo. Claro, compromisso. Porque se eu não falar pra todo mundo, eu vou parar. Agora, se eu falar pra todo mundo, eu não vou ter como olhar pras pessoas e falar assim, não, resolvi desistir, né? E aí eu comecei, na minha família o pessoal brincava comigo, para de falar. Eu falei, não, eu vou falar, vocês têm que me lembrar pra eu não desistir. E foi difícil no começo, né? Tô longe, não fiz ainda. Já estamos em quantos quilômetros? Já estamos nos 16. Olha! Já estamos nos 16, assim, já tá perto. O treinador até tentou antecipar. Eu falei, não, minha filha vai nascer, calma, que pode acontecer coisas por aí. Mas vai ser esse ano ainda? Vai ser esse ano. E tem alguma prova específica? Tem, dia 30 de novembro, aqui em Porto Alegre. Tem data? Tem data, tem compromisso forte. Olha aqui, toda a nossa audiência, ele tá se comprometendo dia 30 de novembro, hein, gente? Sim, mas foi muito bom, sabe? Foi bom pra mim retornar a esse universo. Se tornou uma coisa gratificante. Hoje eu tenho um volume relativamente considerável para quem não fazia 100 metros no passado. Agora eu tenho um volume interessante e eu consegui colocar na minha vida de novo, né? E é leve, tranquilo, e foi um momento também importante para eu dar aquela desopilada, né? Eu achei de novo aquele ponto de equilíbrio e vem sendo super positivo, Felipe, porque eu tô olhando, às vezes, eu comecei a ler alguns livros de novo, e aí eu começo a olhar pro livro esporte relacionado a time, e tá sendo algumas analogias bem interessantes. Bem legal. Então, Marcel, maratona do ano que vem, a gente se encontra nos 21. Tô chegando nos 10 quilômetros, mas vou pros 21 ano que vem, quem sabe? Vambora? Vamos junto correr. Esse Mais ano uma se comprometendo. Não me comprometi, gente. Não tô tentando. Se comprometeu, me falou, eu vou cobrar. Muito bom. Então, Marcel, profissionalmente e pessoalmente, é notável que tu é uma pessoa que tem metas bem claras, objetivos, conquistou muita coisa, ainda muito jovem. E o que são os próximos objetivos, além dos 21 quilômetros, 42? Mas conta pra gente pessoalmente, profissionalmente, o que são teus próximos objetivos a serem conquistados? Eu não tô olhando pra nada no longo prazo, mas eu acho que os meus próximos objetivos hoje realmente é conseguir encaixar, porque todo dia tá sendo um desafio encaixar o esporte de novo e aumentar, né? Tá fazendo uns 10 quilômetros quando chega no evoluir, bem, que é difícil. Evoluir, conseguir acompanhar todo esse ritmo e continuar trabalhando, né? Bem, né? Continuar evoluindo. E além disso tudo, tá vindo mais um bebê,
né? Minha filha tá vindo. Minha Esse é o segunda projeto, filha. esse é o grande projeto. Então, eu considero que o meu grande projeto nesse momento é conseguir, com muita leveza, conseguir fazer tudo isso. Conciliar isso tudo. Conciliar tudo isso, né? Dentro da vida profissional, dentro da empresa, é continuar levando, acelerando a empresa, né? Mas sem, assim, grandes targets de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Eu acho que é continuar fazendo um legado, deixando uma história onde eu passo, nos desafios e continuar me provocando. Acho que esse é o grande desafio, assim, nesse momento. E que momento lindo de vida que você está passando, né? Tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma fase muito maravilhosa, assim, ainda mais chegada de um filho. Profissionalmente está tudo funcionando perfeito. A corrida andando nos eixos, né? Mas, enfim, tá muito boa a nossa conversa, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa hoje, mas eu tenho um famoso momento agora, que é o nosso bate-bola. Então, eu vou te fazer 4 perguntas e é de bate-pronto. Não tem muito pensar, tá? Vamos lá. Isso não foi combinado. Nada é combinado aqui, é tudo de bate-pronto. Ó. Vamos lá, Marcel. Qual é a tua maior conquista? Minhas filhas. Ah, que bonito. Qual é o teu lema? Nunca desistir. O que você mais detesta? Fazer a mesma coisa todo dia. Quem que te inspira a ação? Hoje, depois de tudo que eu passei, a minha família. Boas respostas de bate-pronto. Felipe, foi muito boa a nossa Muito dupla bom. aqui, muito boa a nossa conversa. Muito bom. Marcel, a gente queria te agradecer muito em nome de todo o time da Datum, tua disponibilidade, o teu tempo, agradecer muito tu poder ter dividido com a gente uma história tão inspiradora. A gente deseja muito sucesso, de dizer que o nosso podcast, a nossa casa, está sempre aberta para você. Então foi um prazer enorme te receber aqui. Queria agradecer todo mundo que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos mais capítulos, mais convidados, mais histórias inspiradoras. E para não perder nada, ative o sininho, siga a gente nas redes. E em breve estaremos de volta. Muito obrigada. Obrigada, Marcel. Obrigada, gente. Felipe. Valeu. Sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.